Olá, meus amores, sejam todos bem-vindas e bem-vindos a mais uma videoaula nossa de Geografia, professor Alisson falando, certo? Meus amores, agora nós vamos dar continuidade ao estudo sobre rios, certo? No caso, a aula de hoje é sobre regime fluvial, certo? A primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção de vocês é para a seguinte nomenclatura: fluvial. Toda vez que vocês ouvirem ou ler esse nome fluvial, tem a ver com águas de rios. Vou dar um exemplo. Minha casa foi invadida por águas fluviais. Isso quer dizer que algum rio transbordou e acabou invadindo a casa, certo? Por que isso é importante? Porque existe uma outra palavrinha que confunde muito vocês, que é pluvial, com P. Pluvial com P significa água de chuva. Vou dar um exemplo. O meu carro ficou alagado, proveniente das águas pluviais. Plu com P quer dizer que foi água do quê? Da chuva. Então, toda vez que a gente se referir a fluvial, certo? Estamos referindo a águas de rios, águas continentais, águas doces, certo? Então vamos lá, pegando o módulo na página 343, para facilitar o acompanhamento dessa aula. Módulo página 343, onde nós vamos estudar os regimes do rio, certo? A primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção para vocês é que é o seguinte: o regime do rio, ou seja, é a quantidade de água que esse rio tem, ela varia no período do ano, certo? E essa quantidade de água desse rio vai variar conforme as condições climáticas. Um exemplo: está chovendo muito, a tendência é que o rio aumente sua quantidade de água. Está chovendo pouco, a tendência é que o rio diminua a sua quantidade de água, certo? Vamos ao módulo. O módulo diz o seguinte: o volume de água dos rios varia constantemente em razão das condições climáticas, certo? Ou seja, a quantidade de água dos rios é resultado principalmente da chuva. E essa variação que a gente tem, um período com maior quantidade de chuva, em outro com menor quantidade de chuva, é chamado de quê? Regime fluvial. E esse regime fluvial é dividido em dois, certo? O primeiro é chamado de cheia, certo? Ou o período de cheia, certo? Esse período de cheia é quando o rio ele aumenta o seu volume de água. Ele aumenta esse volume de água diretamente relacionado com a maior quantidade de chuva. Chove mais, aumenta o volume de água desse rio. E o segundo regime fluvial é o regime fluvial de vazante, ou também chamado de período seco. Vamos ler o que o módulo diz sobre o período vazante. Em períodos em que a quantidade de chuva é menor, o volume e nível dos rios são reduzidos. Então, esse regime fluvial tem dois: o de cheia, quando o rio aumenta seu volume pela maior quantidade de chuva, e o período de vazante, ou período seco, quando o rio diminui o seu volume em virtude da menor quantidade de chuva. Então, lembrando, o volume de água desse rio vai variar, essa variação é chamada de regime, e esse regime depende diretamente das condições climáticas, principalmente ligados à chuva. Tá bom, meus amores? Na próxima aula nós vamos tratar sobre as bacias hidrográficas do Brasil, o que é uma bacia hidrográfica e quais são as bacias hidrográficas que podemos encontrar em nosso território brasileiro. Até lá, beijos, abraços e saudades.